Maya olhou para eles e a sua expressão suavizou ligeiramente. Eles vão gostar. Adoram puzzles. Não tinha a certeza do que comprar. Ainda não sei bem do que gostam. Vais aprender. Maya chamou os rapazes. Liam, Noah, venham cá um minuto. Os gêmeos desceram apressadamente da estrutura de escalada e correram para ela. Pararam a poucos metros de distância, olhando para o Ethan com timidez. Olá, rapazes, disse Ethan. Sentia-se um idiota. Como é que se falava com crianças? Olá, disse Liam. Noah apenas acenou com a cabeça. Ethan levantou as caixas dos puzzles. Trouxe-vos uma coisa, espero que gostem. O rosto de Liam iluminou-se. Dinossauros. Noah pegou no puzzle do carro cuidadosamente. Fixe. De nada. Ethan sorriu. A vossa mãe diz que gostam de puzzles. Sim. Liam agarrou o puzzle de dinossauros ao peito. Podemos fazê-lo agora? Talvez mais tarde, meu amor, disse Maya gentilmente. Por que não brincam um pouco primeiro? Os rapazes correram de volta para o parque infantil, mas desta vez Ethan reparou que eles continuavam a olhar para trás, na sua direção, a ver se ele ainda lá estava. Ele acenou. Liam acenou de volta imediatamente. Noah demorou mais, mas acabou por acenar também. São bons miúdos, disse Ethan suavemente. Eu sei que são. A voz de Maya tinha um orgulho feroz. Fiz o meu melhor. Fizeste um trabalho incrível. Consigo ver isso. Sentaram-se em silêncio por um tempo, a ver os rapazes brincar. Era estranho, surreal. 24 horas antes, a maior preocupação de Ethan era se precisaria de pontos. Agora estava sentado ao lado da mulher em quem nunca parara de pensar, a observar filhos que não sabia ter. Lamento, disse Ethan de repente, por ter partido, por não ter tentado mais. Por tudo. Maya não olhou para ele. Já disseste isso. Eu sei, mas preciso que o ouças. Preciso que saibas que me arrependo de cada dia que perdi. Se pudesse voltar atrás e fazer diferente, faria. Mas não podes. A voz de Maya era baixa. Nenhum de nós pode voltar atrás. Não, mas podemos seguir em frente. Maya finalmente virou-se para o olhar. Os seus olhos escuros eram sérios, defensivos. Não te vou deixar magoá-los, disse ela. Se vais fazer parte das suas vidas, tens de te entregar por completo. Não podes aparecer por umas semanas e depois desaparecer. Já passaram por muito. Compreendo. Não vou a lado nenhum, Maya, prometo. Não faças promessas que não podes cumprir. Posso cumprir esta. Começou a cair um chuvisco leve. Primeiro apenas umas gotas, depois um pouco mais forte. Mamã, chamou Liam. Está a chover. Eu sei, meu amor. Vamos para o abrigo. Correram todos para a zona coberta do pavilhão. Os gêmeos riam, as camisolas salpicadas de gotas de chuva. Isto apareceu do nada, disse Maya, afastando a água dos braços. Ethan sorriu. O tempo é imprevisível nesta altura do ano. Ficaram debaixo do abrigo a ver a chuva. Os gêmeos tagarelaram sobre o parque infantil, sobre a escola, sobre um filme que tinham visto na noite anterior. Ethan ouviu cada palavra, tentando memorizar as suas vozes. A maneira como Liam falava com as mãos. A maneira como o riso do Noah parecia soluços. Estes eram os filhos dele. Depois de uns 10 minutos, a chuva começou a diminuir. É melhor irmos para casa, disse Maya. Preciso de fazer o almoço. Ok. Ethan não queria que fossem, mas sabia que não devia insistir. Posso ver-vos outra vez em breve? Talvez amanhã? Maya hesitou. Depois acenou com a cabeça. Envio-te uma mensagem. Obrigado. Os rapazes despediram-se timidamente. Liam deu um pequeno aceno desajeitado a Ethan. Noah olhou para os sapatos. Mas, enquanto se afastavam, Ethan viu Noah virar-se uma vez e olhar para ele. Apenas por um segundo. Depois virou-se e pegou na mão da mãe. Era algo. Uma pequena fenda na parede. Ethan aceitaria. Observou-os até que desapareceram ao virar da esquina. Depois ficou a chuva, deixando-a ensopá-lo a camisa, sentindo-se mais vivo do que há anos. Naquela noite, Maya mexia um tacho de molho de esparguete no fogão. Os rapazes estavam na sala a fazer os seus puzzles. Ela conseguia ouvi-los a conversar baixinho um com o outro, como sempre faziam. A sua própria pequena linguagem. Uma batida à porta fê-la saltar. Eu abro, gritou Liam. Não, espera. Mas Maya chegou tarde demais. Liam já tinha aberto a porta. Tia Denise,
O estômago de Maya deu um nó. Tinha se esquecido que a tia vinha cá hoje à noite. Denise Brooks era uma mulher alta, com cabelo grisalho natural e olhos perspicazes que não perdiam nada. Trabalhava como diretora de escola e portava-se como alguém que já tinha visto tudo 2 vezes. Entrou no apartamento com um saco de compras. Olá, meu amor. Denise beijou o topo da cabeça de Liam. Depois, a de Noah. Como estão os meus rapazes favoritos? Bem, olhem o que temos. Liam levantou o puzzle de dinossauros. Denise examinou-o. Que giro! De onde veio isto? Os rapazes olharam um para o outro. Depois para Maya. Maya respirou fundo. Esta seria uma longa noite. Tia Denise, podemos conversar na cozinha? Os olhos de Denise estreitaram-se. Ela conhecia o tom de Maya. Algo se passava. Deixaram os rapazes na sala e foram para a pequena cozinha. Maya baixou o lume do fogão e encostou-se ao balcão. Preciso de te contar uma coisa. Ok. Denise cruzou os braços. Estou a ouvir. O Ethan está de volta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ethan. A voz de Denise estava sem emoção. Ethan Hale, o homem que desapareceu há 7 anos e te deixou grávida e sozinha. Sim. Como é que isto aconteceu? Maya explicou o hospital, a compatibilidade de ADN, tudo. Denise ouviu sem a interromper, o rosto ficando cada vez mais preocupado. Então ele aparece assim do nada depois de 7 anos, disse Denise quando Maya terminou. E tu simplesmente o deixas ver os rapazes? Assim, sem mais nem menos? Não é assim sem mais nem menos, disse Maya baixinho. Ele não sabia da existência deles. A mãe dele estava doente. Ele perdeu o telemóvel. Foram circunstâncias. Circunstâncias. Denise abanou a cabeça. Maya, meu amor, eu adoro-te. Sabes que sim, mas estás a ser demasiado mole com isto. O que devo fazer? Mantê-lo afastado dos próprios filhos? Estou a dizer que precisas de ter cuidado. Trabalhaste tanto para construir esta vida. Tu e os rapazes têm uma boa vida juntos. E agora este homem volta e de repente tudo é diferente? As lágrimas picaram os olhos de Maya. Eu sei que é complicado, mas não os posso manter afastados. Não seria certo. A expressão de Denise suavizou. Ela abraçou a Maya. Não estou a dizer que estás errada, murmurou Denise. Só estou a dizer para teres cuidado. Protege o teu coração. Protege esses rapazes. É tudo. Vou fazê-lo. Ele magoou-te uma vez. Não quero que aconteça de novo. Não vai acontecer. Mas mesmo enquanto Maya o dizia, não tinha a certeza se acreditava. Separaram-se e Denise limpou uma lágrima da bochecha de Maya. Agora deixa-me ver esses rapazes e os seus puzzles chiques. Mais tarde, naquela noite, depois de Denise ter partido e os rapazes estarem a dormir, o telemóvel de Maya vibrou. Os rapazes estão livres amanhã depois da escola. Gostaria de ir buscá-los se estiver tudo bem. Quero fazer parte da rotina deles. Maya olhou para a mensagem. Parte da rotina deles. Isso era um grande passo, mas era também o que os rapazes precisavam. Um pai que aparecesse. Certo. A escola termina às 15h15. Escola primária Oak Street. Avisarei a secretaria que estás na lista de recolha. Obrigado. Não te vou desiludir. Maya esperava que ele falasse a sério. Na tarde seguinte, Ethan chegou à escola às 3h. Estava cedo. Cedo demais. Mas não conseguia evitar. Ficou perto da entrada com um grupo de outros pais. Todos pareciam conhecer-se. Conversavam e riam, enquanto Ethan estava sozinho, nervoso. Maya tinha-lhe enviado uma mensagem mais cedo com instruções. Espera junto às portas principais. A professora trará as crianças. O nome dela é D.H. Rivera. Às 15h15 em ponto, as portas abriram-se e as crianças saíram aos magotes. Ethan procurou na multidão à procura dos seus filhos. Então viu-os. Liam e Noah a andar de mãos dadas com uma jovem mulher latina que devia ser a professora deles. Rapazes! A voz de Maya chamou. Ethan virou-se e viu Maya a aproximar-se do parque de estacionamento. Ela devia ter saído do trabalho mais cedo. Mamã! Os gêmeos correram para ela. Mas então, Liam avistou Ethan. O Ethan está aqui. O rosto de Liam abriu-se num enorme sorriso. O coração de Ethan encheu-se de alegria. O miúdo lembrou-se dele. Queria vê-lo. Olá, rapazes. Ethan agachou-se. Como foi a escola? Bem. Liam começou a falar imediatamente sobre a aula de educação visual
e a borboleta que tinham visto no recreio. Noah manteve-se um pouco atrás, mas acenou com a cabeça quando Ethan lhe fez a mesma pergunta. O senhor deve ser o Sr. Hale. A professora avançou com um sorriso caloroso. Sou a Dera Rivera, a professora dos rapazes. Prazer em conhecê-la. Ethan apertou-lhe a mão. A D. A Rivera olhou entre Ethan e os rapazes. Consigo ver perfeitamente a semelhança. Os olhos. Ethan piscou os olhos. Ele não tinha reparado, mas agora que ela dizia, sim, Noah tinha os olhos dele. A mesma cor azul esverdeada. São ótimas crianças, continuou a Dera Rivera. Muito meigos e inteligentes. Obrigado. Ethan não sabia mais o que dizer. O orgulho encheu-lhe o peito. Os seus filhos eram meigos, inteligentes. Maya apareceu ao seu lado. Obrigada, Dera Rivera. Vemo-nos amanhã. Tenham uma boa noite. A Dera Rivera acenou e voltou para dentro do edifício. Caminharam juntos em direção ao parque de estacionamento. Os rapazes correram à frente, a correr um atrás do outro à volta de uma árvore. Isso correu bem, disse Maya. Sim. Ethan observou os filhos a brincar. Ela parece simpática. A professora. Ela é. Os rapazes adoram-na. Maya. Ethan parou de andar. Posso perguntar-te uma coisa? O quê? Posso passar mais tempo com eles? Não apenas uma hora aqui ou ali. Tempo a sério. Jantar, talvez. Ou ajudar com os trabalhos de casa. O que te sentires à vontade. Maya estudou-o. Ele via-a apesar o pedido. A considerar. Ok, disse ela finalmente. Mas começamos devagar. Podes jantar conosco hoje à noite, se quiseres. Nada de especial. Apenas esparguete. Adoraria. E Ethan? Sim? Não me faças arrepender disto. Não vou. O jantar foi desajeitado no início. Os rapazes estavam entusiasmados, mas tímidos. Ethan sentou-se à pequena mesa da cozinha de Maya, sentindo-se um intruso no espaço deles. Mas então, Liam perguntou-lhe sobre o seu trabalho. E Ethan começou a contar histórias sobre obras. Sobre a vez em que uma gaivota roubou a sanduíche de alguém. Sobre o edifício em que estavam a trabalhar, que ia ser uma biblioteca. Os rapazes riram. Noah fez perguntas. Maya sorriu para o seu esparguete. Podemos mostrar-lhe o nosso quarto? Perguntou Liam a Maya. Se ele quiser ver. Definitivamente quero ver, disse Ethan. O quarto dos rapazes era pequeno, mas acolhedor. 2 camas de solteiro com edredões azuis a condizer. Pósteres de dinossauros e carros nas paredes. Livros empilhados numa estante partilhada. Brinquedos arrumados em caixas. Isto é fiche, disse Ethan, e falava a sério. O quarto era claramente amado. Cada detalhe mostrava o cuidado de Maya. Esta é a minha cama. Noah se apontou para as que estava perto da janela. A do Liam é ali. Partilham um quarto por opção ou porque só há um quarto extra? Gostamos de partilhar, disse Liam. Não dá tanto medo à noite quando tens o teu irmão. A garganta de Ethan apertou-se. Estes rapazes tinham um ao outro. Sempre tiveram um ao outro. Mesmo quando não o tinham a ele. Brincaram com Legos durante um tempo. Ethan sentou-se no chão entre os rapazes, ajudando-os a construir uma nave espacial. Parecia natural, fácil. Certo. Às 8 horas, Maya apareceu à porta. Ok, rapazes. Hora de ir para a cama. Ah, já? Sim, já. Amanhã é dia de escola. Os rapazes resmungaram, mas começaram a arrumar os legos. Ethan ajudou a limpar. Vais voltar? Perguntou Liam quando Ethan se levantou para sair. Se a vossa mãe disser que sim, volto. Está tudo bem, disse Maya suavemente. Podes voltar. Ethan deu boa noite aos rapazes. Enquanto caminhava pelo corredor com Maya, sentiu-se mais leve do que há anos. Saíram para o ar fresco da noite. O condomínio estava silencioso. Os candeeiros da rua brilhavam com uma luz alaranjada. Obrigado, disse Ethan. Por hoje à noite, por me deixares entrar. És o pai deles. Mereces conhecê-los. Perdi tanto já. Eu sei, mas estás aqui agora. Maya olhou para ele. Na luz tênue, o rosto dela estava suave, quase perdoador. É isso que importa. Ethan queria dizer mais. Queria dizer-lhe o quanto lamentava, o quanto tinha pensado nela ao longo dos anos. Como a vê-la de novo, o fez perceber que nunca tinha verdadeiramente seguido em frente. Mas não o fez. Era cedo demais. Demais. Boa noite, Maya. Boa noite. Ethan foi para o carro e conduziu para casa com um sorriso no rosto. Na manhã seguinte,
Ethan não conseguia concentrar-se no trabalho. O supervisor reparou. Estás bem, Hale? Pareces distraído. Sim, desculpe, é só assuntos pessoais. Está tudo bem? Ethan hesitou. Depois decidiu simplesmente dizer. Descobri que tenho filhos. Gêmeos, 7 anos. As sobrancelhas do supervisor saltaram. O que, não sabias? É uma longa história, mas sim, sou pai. Bem, parabéns, meu caro, isso é... Uau! Ethan sorriu. Sim, uau. Durante a pausa para almoço, foi a uma livraria. Encontrou a secção de parentalidade e ficou ali sentindo-se assoberbado. Havia centenas de livros. Como falar com os filhos, como disciplinar, como ajudar com a escola, como lidar com as emoções. Agarrou 3 que pareciam úteis e pagou por eles. À saída, passou pela secção infantil e impulsivamente comprou 2 livros ilustrados. Um sobre um rapaz que adorava dinossauros. Um sobre um rapaz que queria construir carros. Naquela noite, enviou uma mensagem a Maya. Comprei uns livros para os rapazes. Posso ir entregá-los? Não tens de continuar a comprar-lhes coisas. Eu sei, mas quero. Certo. Aparece por volta das 7. Quando Ethan chegou, Maya tinha acabado de arrumar o jantar. Os rapazes estavam a fazer os trabalhos de casa à mesa. Olá, Ethan! Liam acenou entusiasticamente. Olá, meu amigo. Olá, Noah. Noah levantou o olhar e deu um pequeno sorriso. Progresso. Ethan entregou os livros. Os rostos dos rapazes iluminaram-se. Fixe! Liam folheou o livro de dinossauros de imediato. Obrigado, disse Noah baixinho. Ele realmente encontrou os olhos de Ethan quando o disse. De nada. Maya observava da cozinha. Ethan encontrou o olhar dela e ela acenou-lhe levemente. Aprovação. O Ethan pode ajudar-nos com os trabalhos de casa? Perguntou Liam. Maya pareceu surpreendida. Não sei. O Ethan pode ter outras coisas para fazer. Não tenho, disse Ethan rapidamente. Quer dizer, se estiveres bem com isso, adoraria ajudar. Ok. Eles têm folhas de cálculo de matemática e alguma leitura. Ethan sentou-se à mesa com os rapazes. A matemática era adição e subtração básicas. Ele ajudou Liam a resolver um problema sobre maçãs e laranjas. Noah terminou a sua folha de cálculo primeiro. Ele era rápido, inteligente. Bom trabalho, disse Ethan verificando as respostas de Noah. Acertaste em tudo. O peito de Noah encheu-se de orgulho. Trabalharam por mais meia hora. Depois Maya anunciou que era hora do banho. O Ethan pode ficar até acabarmos? Perguntou Liam. Liam, meu amor, o Ethan tem a casa dele. Não pode ficar aqui a noite toda. Mas está tudo bem, disse Ethan gentilmente. Volto amanhã, prometo. Depois de os rapazes irem preparar-se para os banhos, Maya acompanhou Ethan até a porta. És bom com eles, disse ela. Estou a tentar. Isso nota-se. Ficaram ali por um momento. Nenhum deles pronto para se despedir. Maya, posso perguntar-te uma coisa? Claro. Por que é que não me odiaste? Quando apareci no hospital, podias ter me mandado embora. Podias ter me mantido afastado deles, mas não o fizeste. Maya ficou em silêncio por um longo tempo. Porque sei o que é crescer sem um pai, disse ela finalmente. O meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Nunca mais voltou. E doeu. Doeu tanto. Lamento. Não queria isso para os meus filhos. Se havia uma mínima hipótese de ficares, eu tinha de arriscar por eles. Vou ficar, disse Ethan firmemente. Prometo-te isso. Maya acenou com a cabeça. Ok, ok. Enquanto Ethan conduzia para casa, pensou no que Maya dissera. Ela tinha lhe dado esta oportunidade não por ela, mas pelos filhos deles, porque ela sabia o que era sentir-se abandonada. Ele não a desiludiria, não desiludiria nenhum deles. Chegou o sábado. Ethan tinha estado a ver os rapazes todos os dias durante uma semana. Pequenas visitas, ajuda com os trabalhos de casa, jantares, contar histórias. Mas hoje, Maya tinha concordado com um passeio mais longo. Iam ao grande parque municipal do outro lado da cidade. Ethan foi buscá-los às 10 da manhã. Os rapazes entraram a correr na carrinha dele, a discutir quem se sentava no meio. Pedra, papel, tesoura, disse Maya da entrada da casa. Resolvam isso de forma justa. Noah ganhou. Liam resmungou, mas subiu para o outro lado. Eu sigo-vos no meu carro, disse Maya. No parque, os rapazes correram em direção ao parque infantil. Ethan e Maya seguiram a um ritmo mais lento. Eles têm muita energia, observou Ethan.
Nem imaginas. Isto é eles num dia calmo. Passaram a manhã a brincar. Ethan empurrou os rapazes nos baloiços. Eles subiram na estrutura de escalada. Maya sentou-se num banco a ler um livro, mas mantinha um olho neles a todo o momento. Por volta do meio-dia, fizeram um piquenique. Maya tinha preparado sanduíches e fruta. Os rapazes comeram rapidamente e voltaram a correr. Obrigado por isto, disse Ethan, por me dares estes momentos. Para de me agradecer. És o pai deles. É o que os pais fazem. Ainda assim, sei que não tem sido fácil para ti. Maya ficou em silêncio por um momento. Não, não tem sido. Mas vê-los contigo, se ver como estão felizes, faz com que valha a pena. Ethan quis estender a mão para a dela. Quis encurtar a distância entre eles no banco. Mas conteve-se. Ethan, vem brincar, chamou Liam do topo de uma estrutura de escalada alta. Estou a ir. Ethan apressou-se. Noah estava a tentar subir a estrutura, mas não conseguia alcançar o primeiro apoio para as mãos. Parecia frustrado. Precisas de ajuda? Perguntou Ethan. Noah hesitou. Depois acenou com a cabeça. Ethan levantou o Noah o suficiente para ele agarrar o apoio. Agora tenta tu. Eu seguro-te. Noah subiu devagar, cuidadosamente. Ethan ficou por perto, as mãos prontas para o apanhar se ele caísse. Quando Noah chegou ao topo, virou-se com o maior sorriso que Ethan lhe tinha visto até então. Consegui! Conseguiste mesmo! Viste, mamã? Gritou Noah. Vi! Maya respondeu. Tenho tanto orgulho em ti. Ethan sentiu uma onda de emoção. Isto era o que significava ser pai. Estes pequenos momentos, este orgulho nas conquistas do teu filho. Ele estava a começar a entender. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para o parque de estacionamento, um homem idoso de raça negra aproximou-se. Ele passeava um cão pequeno. Maya, chamou o homem. És tu? Sr. Lawson. Maya sorriu. Olá, como está? Não me queixo. Quem são estes rapazes bonitos? Os meus filhos. Liam e Noah. E este é o Ethan. O Sr. Lawson apertou a mão de Ethan. O aperto dele era firme, apesar da idade. Prazer em conhecê-lo. É o marido? Os olhos de Maya arregalaram-se. Oh, não, nós não somos... Sou o pai dos rapazes, disse Ethan rapidamente. Mas a Maya e eu não estamos juntos. Ah, o Sr. Lawson olhou entre eles com um olhar perspicaz. O meu engano é que parecem uma família. Só isso, depois de o senhor. Lawson se afastar com o cão. Maya e Ethan ficaram ali num silêncio embaraçoso. Desculpe por isso, disse Maya. Está tudo bem. Ethan sorriu. Nós até que parecemos uma família, não é? Maya olhou para os rapazes a correr um atrás do outro em círculos. Sim, acho que sim. Não disseram mais nada, mas algo tinha mudado. Algo quente e cheio de esperança. Na segunda-feira de manhã, Maya chegou ao trabalho ainda a pensar no fim de semana, no Ethan com os rapazes, no comentário do Sr. Lawson. Parecem uma família. Pareciam? Podiam ser. Maya, estás aí? Ela saltou. O seu colega Darius estava ao lado da secretária dela com 2 chávenas de café. Desculpa, estava com a cabeça nas nuvens. Consigo ver isso. Darius colocou um café na secretária dela. Pensei que pudesses precisar disto. Obrigada. Maya bebeu um gole. Perfeito. Darius lembrava-se de como ela gostava do café. Então, o que te deixou tão distraída? Estiveste no mundo da lua a manhã toda. Maya hesitou. Ela e Darius eram amigos, mas não íntimos. Ainda assim, ele sempre tinha sido gentil com ela. Só assuntos pessoais, coisas de família. Está tudo bem com os rapazes? Sim. Na verdade, está tudo bem. Muito bem. Bem, isso é um alívio. Darius puxou uma cadeira. Olha, tenho estado para te perguntar. Estou a trabalhar nas folhas de cálculo do relatório trimestral e estou a afogar-me. Há alguma hipótese de me dares uma ajuda? Tu és muito melhor nisto do que eu. Claro. Envia-me o que tens e eu dou uma vista de olhos. És uma salvação. Darius sorriu. Ele era simpático, divertido, fácil de conversar. Se a Maya fosse honesta, ele também era bonito. Mas ela nunca o vira como nada mais do que um colega de trabalho. Como está a tua noite? Perguntou Darius. Se estiveres livre, podíamos jantar e trabalhar nas folhas de cálculo juntos. Eu pago. Oh, Maya sentiu-se de repente desconfortável. Ele estava a convidá-la para um encontro, ou era só uma coisa de trabalho? Tenho de ir para casa ter com os meus filhos, mas posso ver as folhas de cálculo hoje à noite e enviar-te as minhas anotações. Também serve. Obrigado, Maya. Depois de ele sair,
Maia olhou para o ecrã do computador. Ela não estava interessada em Darius, mas pela primeira vez em anos, deu por si a perguntar-se se estaria interessada em alguém. Para com isso, disse a si mesma. Tu e o Ethan estão a criar os filhos em conjunto. Era tudo, mas o coração dela não acreditava assim tão facilmente. Naquela noite, Ethan apareceu no apartamento de Maia à hora do costume, 6h30. Exatamente quando os rapazes chegavam das atividades extracurriculares. Mas quando Maia abriu a porta, Ethan notou que algo não estava certo. Ela parecia distante, distraída. Está tudo bem? Perguntou ele. Sim. Por quê? Tu pareces... Não sei. Calada. Dia longo no trabalho. Maia fez-se de lado para o deixar entrar. Os rapazes lançaram-se sobre ele para o abraçar. Ethan riu e despenteou-lhes o cabelo. Jantaram. Fizeram os trabalhos de casa. Leram histórias. A rotina habitual. Mas durante todo o tempo, Ethan continuava a olhar para Maia. Algo a estava a incomodar. Quando os rapazes foram lavar os dentes, Ethan ajudou Maia a arrumar a louça. Fiz alguma coisa de errado? Perguntou ele em voz baixa. O quê? Não. Parece zangada comigo. Não estou zangada contigo. Maia esfregou um prato com mais força do que o necessário. Estou só cansada. Ok. Ethan não insistiu, mas também não acreditou nela. Quando ele se preparava para sair, Maia acompanhou-o até a porta, como sempre. Ficaram no corredor. Maia, se algo te está a incomodar, podes dizer-me. Não é nada, a sério. É por causa dos rapazes? Por eu passar tempo com eles? Não. Os rapazes adoram ter-te por perto. O problema não é esse. Então qual é? Maia suspirou. Encostou-se à parede com ar exausto. O meu colega de trabalho convidou-me para jantar com ele hoje à noite, para trabalhar em folhas de cálculo, e eu disse que não porque tinha de vir para casa. Mas isso fez-me perceber, não tenho tempo para nada, exceto o trabalho e os rapazes e agora tu. A minha vida inteira está programada ao minuto. Ethan sentiu uma pontada de culpa. E algo mais. Ciúme? Este colega, ele é... Estás interessada nele? O quê? Não. Ethan, não é esse o ponto. Mas ele está interessado em ti. Os olhos de Maia faiscaram. Não sei, talvez, não importa. Importa para mim. As palavras pairaram no ar entre eles. Maia olhou para ele. Por quê? Ethan não soube como responder. Porque admitir a verdade, que ainda tinha sentimentos por ela, que vê-la todos os dias o estava a fazer apaixonar-se de novo, parecia demasiado grande, demasiado cedo. Porque tu mereces ter uma vida, disse ele em vez disso. Mereces tempo para ti. Se quiseres jantar com o teu colega, deves fazê-lo. Eu posso ficar com os rapazes. Não é isso que estou a pedir. Então o que é que estás a pedir? Não sei. A voz de Maia subiu ligeiramente. Depois ela recompôs-se. Baixou-a de novo. Desculpa. Estou sobrecarregada. Toda esta situação é esmagadora. Eu sei. Desculpa. Não quero dificultar a tua vida. Não estás. Estás a torná-la diferente. E diferente é assustador. Ficaram ali no corredor, o peso das coisas não ditas a pressioná-los. Se serves de alguma coisa, disse Ethan suavemente, acho que estás a fazer um trabalho incrível. Contudo, e se precisares de uma pausa, se precisares de tempo para ti, eu estou aqui. Posso ficar com os rapazes aos fins de semana, dar-te algum espaço para respirares. Os olhos de Maia brilharam. Obrigada. É a sério. Eu sei que sim. Ethan queria abraçá-la. Queria prometer-lhe que tudo ficaria bem. Mas ele apenas acenou com a cabeça e foi-se embora. Enquanto conduzia para casa, pensou no que ela dissera. Sobre o colega. Sobre não ter tempo para si. Ele não queria ter ciúmes. Não tinha o direito de ter. Maia não era sua. Mas, por Deus, ele queria que ela fosse. Na noite seguinte, Maia chegou tarde à casa. A tia Denise tinha ido buscar os rapazes às atividades e estava à espera no apartamento com eles. Desculpa, disse Maia, apressando-se pela porta. A reunião estendeu-se. Está tudo bem. Denise levantou-se e pegou na carteira. Os rapazes estão alimentados. Os trabalhos de casa estão feitos. São miúdos bons, Maia. Eu sei. Obrigada por ajudares. Denise parou à porta. Como vão as coisas com o Ethan? Bem, tudo bem. Ele tem sido ótimo com os rapazes. E contigo? Maia não respondeu de imediato. Denise aproximou-se. Minha querida, vejo esse ar na tua cara. Conheço esse ar. Que ar? O ar que diz que estás a sentir algo outra vez. Não estou.
Maya parou. Não conseguia mentir a Denise. Talvez, não sei, é complicado. Claro que é complicado, tem história, tem filhos juntos. Mas Maya, tem cuidado. Podem ser pais juntos sem se envolverem romanticamente. Eu sei disso. Sabes? Porque do meu ponto de vista, parece que ambos estão a cair em velhos padrões. Maya sentou-se no sofá, subitamente exausta. E se eu quiser cair em velhos padrões? E se nunca o tiver superado realmente? Denise sentou-se ao lado dela. Então precisas de te perguntar se isso é inteligente ou se é só familiar. Ele está diferente agora, mais maduro, mais presente. Ele voltou há 2 semanas, Maya. 2 semanas. Dá tempo. Vê se ele realmente fica. Não achas que ele vai ficar? Acho que as pessoas podem surpreender-nos para o bem ou para o mal. Denise apertou a mão de Maya. Apenas protege o teu coração. É tudo o que digo. Depois de Denise sair, Maya sentou-se com os rapazes e viu um filme. Mas a sua mente estava noutro lugar. O telefone vibrou. Olá? Só queria saber como estavas. Estás bem depois de ontem à noite? Maya sorriu, apesar de si mesma. Estou bem. Desculpa ter sido estranha. Não foste estranha. Foste honesta. Aprecio isso. Os rapazes estão a perguntar quando vens cá outra vez. Amanhã? Posso trazer pizza. Eles adorariam. Ótimo. Vemo-nos então. Maya pousou o telefone e olhou para os filhos. Liam já estava meio adormecido no sofá. Noah lutava para manter os olhos abertos. Anda lá, rapazes. Hora de dormir. Enquanto os aconchegava, Liam agarrou-lhe a mão. Mamã? Sim, meu amor. Gosto que o Ethan esteja cá agora. Ele é simpático. Fico feliz, meu querido. Gostas dele? A respiração de Maya engasgou-se. O que queres dizer? Tipo, gostas? Mas gostas mesmo dele? Assim como as pessoas nos filmes? Os olhos de Noah abriram-se. Ele também estava a ouvir. Maya não soube como responder. Acho que o Ethan é uma boa pessoa, disse ela cuidadosamente. E estou feliz que ele queira ser vosso pai. Mas gostas dele? Perguntou Noah. É complicado quando se é adulto. É o que os adultos dizem sempre que a resposta é sim, disse Liam sabiamente. Maya riu, apesar de si mesma. São demasiado espertos para o vosso próprio bem, ambos. Beijou-lhes as testas e apagou a luz. Ao fechar a porta, ouviu Noah sussurrar para Liam. Acho que ela gosta dele. E Liam sussurrou de volta. Eu também. Maya encostou-se à parede fora do quarto deles e sorriu. Talvez eles tivessem razão. Talvez ela gostasse. Na quarta-feira à noite, Ethan chegou com 2 pizzas grandes. Os rapazes aplaudiram quando viram as caixas. És o melhor, declarou Liam, pegando em pratos da cozinha. Comeram juntos à pequena mesa. Os rapazes falaram sem parar sobre a escola, sobre a próxima apresentação para a qual estavam a ensaiar, sobre o novo equipamento do parque infantil que estava a ser instalado. Ethan ouviu tudo, fez perguntas, riu-se das piadas deles. E Maya observava-o, vendo como ele estava natural com eles agora. Tinham sido apenas 2 semanas, mas parecia que ele estava ali há uma eternidade. Depois do jantar, os rapazes quiseram mostrar a Ethan a sua apresentação. Estavam a fazer um trabalho sobre profissões que ajudam a comunidade. Liam falava sobre professores. Noah falava sobre trabalhadores da construção civil. Espera, disse Ethan a sorrir. Escolheste trabalhadores da construção civil? Noah acenou com a cabeça seriamente. Porque é isso que fazes. A senhora professora Rivera disse que podíamos escolher qualquer profissão que quiséssemos. Então, escolhi-te a ti. Os olhos de Ethan brilharam. Olhou para Maya, depois de volta para Noah. Ah, sério? Sim. Está tudo bem? Isso é mais do que bem, amigo. Sinto-me honrado. Noah sorriu. Um sorriso verdadeiro, genuíno que lhe chegava aos olhos. Maya sentiu o peito apertar. O seu filho reservado estava a abrir-se, a deixar Ethan entrar. Podes ajudar-me a ensaiar as minhas falas? Perguntou Noah. Continuo a esquecer-me da parte sobre o equipamento de segurança. Absolutamente. Vamos repassar isso juntos. Passaram 1 hora a ensaiar. Ethan ajudou Noah a memorizar o seu discurso sobre capacetes e botas de biqueira de aço e como os trabalhadores da construção civil constroem coisas importantes como escolas e hospitais. Liam também praticou, embora já tivesse as suas falas memorizadas. Era um artista nato. Vão sair-se lindamente, disse Ethan quando terminaram. Estou mesmo orgulhoso de vocês. Vais vir ver?
Perguntou Liam. É na sexta-feira à tarde, na escola. Ethan olhou para Maya. Ela acenou com a cabeça. Estarei lá, prometeu Ethan. Não perderia por nada. Depois de os rapazes irem para a cama, Maya acompanhou Ethan até a porta. Ficaram no corredor como sempre faziam. Obrigada por os teres ajudado esta noite, disse Maya. O Noah admira-te muito. Ele é um bom miúdo, ambos são. Eles estão a mudar, sabes? Desde que entraste na vida deles, estão mais felizes, mais confiantes. Eu também. A voz de Ethan era suave. Estar com eles, estar aqui com todos vocês, é a melhor parte do meu dia. Maya sentiu o pulso acelerar. Ethan, eu sei. Sei que estamos apenas a ser pais juntos. Sei que não estamos. Não estou a tentar apressar nada. Só queria que soubesses. Saber o quê? Que isto significa tudo para mim. Tudo isto. Estavam perto. Demasiado perto. Maya conseguia sentir o cheiro do perfume dele. Conseguia ver os reflexos dourados nos olhos dele. Deu um passo para trás. Boa noite, Ethan. Boa noite, Maya. Mas enquanto ele se afastava, Maya perguntava-se se estava a proteger o seu coração ou apenas a ter medo. Na quinta-feira, depois da escola, Ethan encontrou-se com Maya e os rapazes no auditório da escola básica. A professora Rivera tinha convocado um ensaio para todos os alunos que iam apresentar. O auditório era pequeno, mas charmoso. Cadeiras de veludo vermelho, um palco de madeira com cortinas pesadas, o cheiro a livros antigos e cera de chão. Maya sentou-se na terceira fila. Ethan sentou-se ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre eles. No palco, os gêmeos estavam com os seus colegas de turma. Alguns miúdos pareciam confiantes, outros pareciam aterrorizados. Liam estava a saltitar na ponta dos pés, entusiasmado. Noah estava quieto, com o rosto sério. Ok, todos, chamou a professora Rivera da frente. Vamos repassar isto mais uma vez. Lembrem-se, falem claramente, façam contato visual e não se apressem. Um a um as crianças apresentaram. Uma rapariga falou sobre bombeiros, um rapaz falou sobre médicos, outra rapariga falou sobre bibliotecários. Depois foi a vez de Liam. Ele caminhou para o centro do palco e falou claramente sobre professores. Como eles ajudam as crianças a aprender, como moldam o futuro. A sua entrega foi perfeita. Ótimo trabalho, Liam. A professora Rivera aplaudiu. Noah foi o próximo. Começou bem. Depois chegou a parte sobre o equipamento de segurança e congelou. Ethan inclinou-se para a frente no seu lugar. Vamos, amigo, sussurrou. Tu sabes isto. Os olhos de Noah percorreram a audiência. Encontraram Ethan e, de repente, ele lembrou-se. Os trabalhadores da construção civil usam capacetes para proteger a cabeça, disse Noah, a sua voz crescendo em força. Também usam botas e luvas especiais. A segurança é a parte mais importante de qualquer trabalho. Ele terminou a sua apresentação sem voltar a tropeçar. Ethan queria saltar e aplaudir. Quando o ensaio terminou, os rapazes correram do palco. Viram? Perguntou Noah ansiosamente. Eu lembrei-me. Foste perfeito, disse Ethan. Ambos foram. A professora Rivera aproximou-se deles. Os rapazes têm falado de si a semana toda, disse ela a Ethan. Estão muito entusiasmados por vir à apresentação verdadeira amanhã. Não perderia por nada. É bom. A professora Rivera sorriu calorosamente. Ter ambos os pais lá. Os rapazes têm sorte. Depois de ela se afastar, Maya disse suavemente. Todos vão pensar que estamos juntos. Isso incomoda-te? Não sei. Maya pegou na carteira. Talvez devesse incomodar. Mas incomoda? Maya olhou para ele. Realmente olhou para ele. Não, não incomoda. Algo passou entre eles. Uma compreensão, um reconhecimento. Não eram apenas pais juntos. Estavam a tornar-se algo mais. Mas nenhum deles estava pronto para lhe dar um nome ainda. Na sexta-feira de manhã, Maya estava atrasada. Tinha se esquecido de pôr o despertador e acordou 20 minutos atrasada. Rapazes, despachem-se, chamou ela, correndo pelo apartamento. Temos de sair em 5 minutos. Agarrou a pasta de trabalho e as chaves. Verificou o telefone. 3 mensagens perdidas. Uma do chefe a perguntar sobre um relatório. Uma da tia Denise a saber como estava. E uma do Ethan. Boa sorte aos rapazes hoje. Mal posso esperar para os ver brilhar. Vemo-nos às 14 horas. Maya sorriu, apesar do estresse. Deixou os rapazes na escola e correu para o trabalho. Amanhã foi um caos.
reuniões consecutivas, e-mails a acumular. Um problema com a conta de um cliente que precisava de atenção imediata. À hora do almoço, Darius passou pela sua secretária. Olá, pareces estressada. Estou. Tem sido uma manhã. Posso ajudar em alguma coisa? Não, a menos que consigas fazer o tempo andar mais depressa. Tenho de sair à 1h30 para a apresentação escolar dos meus filhos. É verdade. Mencionaste isso. Darius encostou-se à secretária dela. Como estão as coisas? Com o pai dos miúdos? Maya enrijeceu ligeiramente. Bem, na verdade muito bem. Que bom, sei que deve ser complicado. É, mas estamos a resolver. Darius acenou com a cabeça. Bem, se alguma vez precisares de conversar, ou se quiseres ir jantar aquele jantar que nunca tivemos, eu estou por perto. Antes que Maya pudesse responder, o telefone dela tocou. Era a escola. Tenho de atender. Desculpa. Sem problema. Até já, Maya. Depois de ele se afastar, Maya atendeu o telefone. Era apenas um lembrete sobre a apresentação. Mas a sua mente estava no comentário de Darius. Se quiseres ir jantar aquele jantar que nunca tivemos, ele estava a convidá-la para sair. Deveria dizer que sim, só para ver se havia algo ali. Mas mesmo enquanto pensava nisso, sabia a resposta. Não estava interessada em Darius. Não realmente. A pessoa em quem não conseguia parar de pensar era Ethan. Às 2h, Maya entrou furtivamente no auditório. Estava lotado de pais. Avistou Ethan imediatamente. Ele tinha lhe guardado um lugar na 4ª fila. Consegui, sussurrou ela sentando-se ao lado dele. Estava a ficar preocupado. Dia louco no trabalho. As luzes esmaeceram. O diretor Martinez deu as boas-vindas a todos. Depois, a professora Rivera apresentou o primeiro grupo de alunos. O coração de Maya acelerou, enquanto esperava pelos gêmeos. Ao seu lado, Ethan apertava os braços da cadeira. Finalmente, era a hora. Liam e Noah subiram ao palco com os seus colegas de turma. Maya agarrou a mão de Ethan sem pensar. Ele apertou a dela de volta. Liam foi o primeiro. Estava confiante, articulado. Falou sobre professores com paixão e clareza. Quando terminou, a audiência aplaudiu com entusiasmo. Depois Noah deu um passo em frente. Por uma fração de segundo, os seus olhos arregalaram-se. Medo do palco. Ethan inclinou-se para a frente. Encontrou o olhar de Noah e fez-lhe um sinal de tudo ok com o polegar. Uma mensagem silenciosa. Tu consegues. Noah respirou fundo. E depois começou. Os trabalhadores da construção civil são ajudantes importantes da comunidade. Eles constroem os lugares onde vivemos, aprendemos e brincamos. A sua voz estava firme, clara. Falou sobre equipamento de segurança, sobre trabalho de equipa, sobre como os trabalhadores da construção civil se orgulham do seu trabalho. O meu pai é um trabalhador da construção civil, disse Noah. Ele disse-me que a melhor parte do trabalho dele é saber que está a construir coisas que ajudam as pessoas. Acho isso mesmo fiche. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Ao seu lado, Ethan fez um som embargado. Quando Noah terminou, o aplauso foi estrondoso. Ele olhou para a audiência, encontrou-os e sorriu. Ethan limpou os olhos rapidamente. Desculpa, eu só... Ele chamou-me pai. Eu sei, sussurrou Maya. A sua própria voz estava embargada de emoção. Depois das apresentações, os pais reuniram-se no corredor. Os gêmeos correram para Ethan e Maya com os rostos radiantes. Ouviste-me? Perguntou Noah. Não me esqueci de nenhuma fala. Foste incrível, disse Ethan, agachando-se. Estou tão orgulhoso de ti. Eu também, Liam saltitou. Eu também me saí bem? Saíste-te ótima, meu amor, disse Maya, abraçando-o com força. Outros pais andavam por ali a felicitar os seus filhos. Alguns olharam para Ethan e Maya com expressões curiosas. Uma mãe aproximou-se. Os seus filhos foram maravilhosos, devem estar muito orgulhosos. Estamos, disse Maya. Quantos anos têm? 7. Gêmeos. Devia ter adivinhado. Parecem-se tanto. Bem, exceto... A mulher olhou para Ethan. Um tem os olhos do pai. Depois de ela se afastar, Noah puxou a mão de Ethan. Posso apresentar-te aos meus amigos? Claro. Noah levou Ethan até a um grupo de rapazes. Maya observou enquanto Noah dizia orgulhosamente, este é o meu pai. A palavra pai saía-lhe tão naturalmente agora, como se a tivesse dito a vida toda. Maya sentiu Liam escorregar a mão para a dela.
Tu e o Ethan vão casar? Perguntou Liam inocentemente. Maya quase se engasgou. O quê? Não. Por que perguntarias isso? Porque é isso que os pais fazem. Casam e vivem juntos. Às vezes. Mas às vezes, os pais são amigos que criam os filhos juntos, como eu e o Ethan. Mas vocês gostam um do outro. Eu consigo ver. Liam, está tudo bem, mamã. Não precisas de dizer, mas eu sei. Pela boca dos miúdos. Naquela noite, Maya sugeriu que fossem todos tomar gelados para celebrar. Foram a uma pequena gelataria perto do bloco de apartamentos. Os rapazes pediram chocolate. Maya pediu baunilha. Ethan pediu morango. Sentaram-se numa mesa ao ar livre a comer e a rir. O sol estava a pôr-se, pintando o céu de laranja e rosa. Isto é bom, disse Ethan. Todos nós juntos. Sim, Maya concordou suavemente. Depois de terminarem, voltaram a caminhar em direção ao prédio de Maya. Os rapazes correram à frente, a perseguirem-se à volta das árvores. Posso acompanhar-te até a porta? Perguntou Ethan. Tu fazes sempre isso. Eu sei, mas esta noite parece diferente. Especial. Caminharam devagar. Nenhum deles queria que a noite acabasse. À porta de Maya, os rapazes correram para dentro para mostrar à tia Denise, que estava de visita novamente, os seus trabalhos de apresentação. Maya e Ethan ficaram no corredor. Obrigada por teres estado lá hoje, disse Maya. Significou muito para eles, para ambos. Significou muito para mim também. Quando o Noah me chamou pai, a voz de Ethan embargou. Nunca senti nada assim. Ele ama-te. Ambos amam. Eu também os amo, tanto que me assusta. Estavam perto de novo. O corredor estava silencioso, exceto pelos sons abafados das vozes dos rapazes lá dentro. Maya, disse Ethan suavemente. Posso dizer-te uma coisa? O quê? Nunca parei de pensar em ti. Todos aqueles anos, mesmo quando pensei que nunca mais te veria, estavas sempre lá, no fundo da minha mente. A respiração de Maya engasgou-se. Ethan, eu sei que é complicado. Sei que temos os rapazes em quem pensar, mas preciso que saibas como me sinto. Ainda te amo, Maya. Acho que sempre amei. As palavras pairaram no ar entre eles. O coração de Maya batia forte. Tudo nela queria dizer o mesmo. Dizer-lhe que sentia o mesmo. Mas o medo prendeu a sua língua. Preciso de tempo, sussurrou ela, para pensar, para perceber o que isto significa. Eu percebo. Tira todo o tempo que precisares. Não vou a lado nenhum. Maya esticou-se e beijou-lhe a bochecha. Suave, gentil, uma promessa de algo. Boa noite, Ethan. Boa noite. Enquanto entrava, Maya encostou-se à porta, com a mão na bochecha onde a pele dele tocara a sua. A tia Denise apareceu no corredor, de braços cruzados. Eu vi isso, disse Denise, mas estava a sorrir. E antes que perguntes, sim, continuo a achar que deves ter cuidado. Mas também vejo a maneira como ele te olha, e a maneira como tu o olhas. Isso não é nada. Estou com medo, tia Denise. Eu sei, minha querida, mas às vezes as melhores coisas da vida são assustadoras. Na manhã de sábado, Maya acordou com uma missão. Precisava de clarear a cabeça. Precisava de descobrir o que queria. Deixou os rapazes pela primeira vez em casa do Ethan. Ele tinha-os convidado para um dia de rapazes. Filmes, videojogos e tudo o mais que quisessem fazer. Maya tinha concordado, em parte porque os rapazes estavam entusiasmados e em parte porque ela precisava de tempo sozinha. Foi ao supermercado, depois ao parque. Depois apenas conduziu pela cidade a ouvir música. O telefone dela vibrou. Uma mensagem do Darius. Olá, queres ir tomar aquele café de que temos falado? Estou livre esta tarde. Maya olhou para a mensagem. Esta era a sua oportunidade. Ela podia ir, ver se havia algo entre eles, dar-se uma opção além de Ethan. Mas mesmo enquanto pensava nisso, sabia que não iria. Obrigada, mas não posso. Aprecio a oferta, no entanto. A resposta dele foi rápida. Sem problema. Vemos-te na segunda. Maya guardou o telefone e conduziu até ao seu sítio favorito para pensar. Um pequeno parque com vista para o rio. Sentou-se num banco e observou a água a fluir, firme, constante, a avançar. Era isso que ela precisava de fazer, avançar. Ethan não era o homem que a tinha deixado há 7 anos. Ele tinha crescido, mudado, tornara-se alguém sólido, alguém em quem se podia confiar. E ela também já não era a rapariga assustada de 22 anos. Tinha criado 2 rapazes incríveis, construíra uma vida.
Aprendera do que era capaz. Talvez pudessem ser algo juntos. Não o que eram antes, mas algo novo, algo melhor. O telefone dela tocou. Era Ethan. Olá, atendeu ela. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Os rapazes estão a divertir-se imenso. Mas tenho uma pergunta. O quê? Queres vir cá? Para o jantar? Estou a fazer esparguete. Os miúdos querem-te cá. Só os miúdos? Houve uma pausa. Não, eu também te quero cá. Maya sorriu. Está bem, chego aí em 20 minutos. A casa do Ethan era pequena, mas asseada. Um pouco desarrumada, com botas de trabalho junto à porta e jornais na mesa de centro. Mas sentia-se vivida, real. Os miúdos mostraram-lhe tudo entusiasmados. Este é o quarto do Ethan, e é aqui que vamos montar uma cabana mais tarde. E olha para as ferramentas dele na garagem. O jantar foi simples. Esparguete, pão de alho, salada. Comeram à pequena mesa de jantar do Ethan, a rir e a conversar. Depois do jantar, os miúdos montaram uma cabana de mantas na sala. Ethan e Maya arrumaram a cozinha. Obrigado por teres vindo, disse Ethan, enquanto secava um prato. Obrigada por me teres convidado. Trabalharam num silêncio confortável. Depois Ethan disse, tenho pensado no que te disse ontem, sobre ainda te amar. As mãos de Maya pararam na água com sabão. Não te quero pressionar, continuou Ethan, mas também não quero fingir que não sinto o que sinto. Por isso, vou ser honesto. Eu quero isto, Maya. Não apenas uma parentalidade partilhada. Quero-nos a nós. Um nós verdadeiro. Uma família. Maya virou-se para encará-lo. A água escorria das suas mãos, mas ela não notou. Eu também nunca te deixei de amar, disse ela baixinho. Tentei. Disse a mim própria que já te tinha esquecido. Mas não esqueci. O rosto de Ethan transformou-se. Esperança, alegria, alívio. Mas tenho medo, acrescentou Maya rapidamente. E se não funcionar? E se estragarmos tudo e os miúdos saírem magoados? Não vamos estragar, desta vez não. Estamos diferentes agora. Melhores. Como podes ter tanta certeza? Porque sei o que quero. Quero-te a ti. Quero-os a eles. Quero que sejamos uma família. E farei o que for preciso para que isso aconteça. Maya sentiu lágrimas escorrerem pelas bochechas. Eu também quero isso. Ethan aproximou-se. Segurou-lhe o rosto gentilmente. Posso beijar-te? Sim. Os lábios deles encontraram-se. Suaves no início, depois mais profundos. 7 anos de anseio, perda e amor derramaram-se naquele beijo. Quando se separaram, estavam ambos ofegantes. Uau! Sussurrou Maya. Sim, uau! Da sala, ouviram Liam gritar. A cabana está pronta, venham ver. Eles separaram-se a rir. Continua? Perguntou Ethan. Sem dúvida. Juntaram-se aos miúdos na cabana. Era apertada, desarrumada e perfeita. Apertaram-se todos lá dentro, a contar histórias e a comer pipocas. A certa altura, ambos os miúdos adormeceram. A cabeça de Liam no colo de Maya. Noah enroscado ao lado de Ethan. É isto que eu quero, sussurrou Ethan, olhando para os filhos. Todos os dias. Para sempre. Eu também, disse Maya. E era verdade. Na manhã de domingo, Maya acordou no sofá do Ethan. Adormecera ali depois de terem posto os miúdos no quarto de hóspedes. Ethan estava na cozinha a fazer café. O cheiro despertou-a. Bom dia, disse ele, entregando-lhe uma chávena. Bom dia. Não acredito que adormeci aqui. Fico feliz por teres adormecido. Pareceu-me bem. Nós todos juntos. Os miúdos acordaram logo depois. Comeram panquecas ao pequeno almoço. Depois Ethan levou-os a todos de volta ao apartamento de Maya. À porta, os miúdos abraçaram Ethan para se despedir. Podemos fazer aquilo outra vez? Perguntou Noah. Dormir em tua casa? Sempre que a vossa mãe disser que sim. Está bem, disse Maya. Olhou para Ethan. Mais do que bem. Depois de os miúdos entrarem, Ethan e Maya ficaram no corredor. Então, disse Ethan, vamos mesmo fazer isto? Sim, vamos mesmo. Devagar? Devagar, concordou Maya. Pelos miúdos. Pelos miúdos. Ele beijou-lhe a testa e partiu. Maya entrou em casa a sentir-se mais leve do que nos últimos anos. Os miúdos já discutiam sobre que filme ver. Miúdos, disse Maya, venham sentar-se. Preciso de falar convosco. Eles sentaram-se no sofá com ar preocupado. Estou em apuros? Perguntou Liam. Não, querido. Ninguém está em apuros. Só quero falar sobre o Ethan. O que é que tem ele? Perguntou Noah.
Como é que se sentiriam se eu e o Ethan, se fôssemos mais do que apenas amigos? Os miúdos olharam um para o outro, depois de volta para ela. Queres dizer como namorado e namorada? Perguntou Liam. Qualquer coisa assim. Talvez. Ele viria morar conosco? Perguntou Noah. Não imediatamente, mas talvez um dia, se as coisas correrem bem. Liam sorriu. Eu acho que isso seria espetacular. Eu também, disse Noah. Podemos chamá-lo de pai sempre agora? Não só Ethan. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Se é isso que querem, e se estiver tudo bem para ele, vai estar, disse Liam confiante. Ele adora-nos. Dá para ver. Sim, concordou Noah. Ele adora-nos. E também te adora a ti, mãe. Maya abraçou os dois miúdos. Adoro-vos tanto, meus amores. Sabem disso, certo? Sabemos, disseram em uníssono. Tudo estava a mudar, mas desta vez a mudança parecia esperança. A manhã de segunda-feira parecia diferente. Maya deixou os miúdos na escola e foi para o trabalho com um sorriso que não conseguia esconder. Tudo estava a mudar. Ela e Ethan estavam juntos agora, não oficialmente anunciado ao mundo, mas juntos, a ir devagar, a descobrir. O telemóvel dela vibrou com uma mensagem. Bom dia. Espero que tenhas um ótimo dia. E os miúdos também. Já sinto a tua falta. O sorriso de Maya aumentou. Respondeu. Também sinto a tua falta. Vemo-nos logo à noite? Sem falta. No trabalho, Maya sentia-se mais leve. As reuniões da manhã não se arrastavam. Os e-mails não pareciam esmagadores. Apanhou-se a cantarolar enquanto arquivava relatórios. Alguém está de bom humor, observou Darius, aparecendo na sua secretária com a sua habitual oferta de café. Apenas um bom fim de semana, disse Maya, aceitando a chávena. Obrigada. Deve ter sido muito bom, estás radiante. Maya sentiu as bochechas corar. Foi agradável. Passei tempo com os meus miúdos. E com o pai deles. Ah, algo cintilou no rosto de Darius. Então as coisas estão a correr bem com ele? Sim, muito bem. Que bom. Fico feliz por ti, Maya. Ele sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Merece ser feliz. Depois de ele se afastar, Maya sentiu uma pontada de culpa. Darius estaria interessado nela. Teria ela dado-lhe a entender algo? Não. Ela tinha sido simpática, profissional, nada mais. Ainda assim, fez uma nota mental para manter as coisas estritamente profissionais a partir de agora. Não queria mal-entendidos. Essa semana entrou num novo ritmo. Ethan vinha ao apartamento de Maya quase todas as noites. Jantavam juntos, ajudava nos trabalhos de casa, lia histórias. E depois de os miúdos irem para a cama, Ethan e Maya sentavam-se no sofá e conversavam. Às vezes, falavam do passado, sobre o que correu mal, sobre a dor e os mal-entendidos. Outras vezes, falavam do futuro, sobre o que queriam, sobre os seus medos e esperanças, e às vezes não falavam de todo. Apenas ficavam sentados perto, o braço dele à volta dos ombros dela, a cabeça dela no peito dele, a respirar em sincronia. Isto é bom, disse Maya uma noite. Apenas estarmos juntos. É tudo o que eu queria, respondeu Ethan. Há tanto tempo. Estiveste sozinho, depois de teres partido? Sim, cuidar da minha mãe era o certo a fazer, mas foi difícil vê-la definhar, saber que não a podia salvar e sentir a tua falta o tempo todo. Quem me dera ter sabido, quem me dera ter podido ajudar. Estás a ajudar agora, só por estares aqui, por me deixares fazer parte disto. Maya inclinou a cabeça para olhá-lo. Não te estou a deixar fazer parte de nada. Tu és parte disto, parte de nós. Ele beijou-a, lento e doce, como se tivessem todo o tempo do mundo. Na quarta-feira à noite, Maya precisou de ir ao supermercado. Não tinham leite nem pão e os miúdos precisavam de coisas para o lanche da escola. Vou contigo, ofereceu Ethan. Os miúdos podem ficar aqui a trabalhar na leitura. A tia Denise estava de visita. Por isso Maya sentiu-se à vontade para os deixar por 20 minutos. No supermercado, Ethan empurrava o carrinho enquanto Maya tirava os artigos das prateleiras. Parecia doméstico, normal, como algo que um casal verdadeiro faria. Estavam no corredor dos cereais quando Maya ouviu uma voz familiar. Maya! Olá! Ela virou-se. Darius estava a caminhar na direção deles com o seu próprio carrinho. Ah, olá, Darius. Que coincidência encontrar-te aqui.
Darius sorriu. Depois os olhos dele desviaram-se para Ethan. E tu deves ser Ethan. Ethan estendeu a mão. O pai dos miúdos. Certo. Darius. Eu trabalho com a Maya. Eles apertaram as mãos. A energia era constrangedora. Estávamos só a apanhar umas coisas, disse Maya rapidamente. E tu? O mesmo. Precisava de coisas para o jantar. Darius olhou entre eles. Vocês os dois parecem tão à vontade, como se fizessem isto há uma eternidade. Maya sentiu Ethan tensar ao seu lado. Estamos a tentar resolver as coisas, disse Maya levemente. Bem, ainda bem para vocês. O tom de Darius era amigável, mas algo nos seus olhos não o era. Devia deixar-vos voltar às vossas compras. Vemo-nos no trabalho, Maya. Depois de ele se afastar, Ethan ficou em silêncio. Estás bem? Perguntou Maya. É aquele colega de trabalho? Aquele que te convidou para jantar? Sim, mas não é. Ele estava a engatar-te. O quê? Não estava nada. Maya, eu sou um homem. Conheço o engate quando o vejo. Maya parou de andar e virou-se para encará-lo. Ethan, mesmo que estivesse, não importa. Estou contigo, não com ele. Eu sei. É que Ethan passou uma mão pelo cabelo. Não gostei da maneira como ele olhou para ti. Como é que ele olhou para mim? Como se ele quisesse que eu não estivesse aqui. Maya sentiu um lampejo de irritação. Estás a ser ridículo. Estou? Porque parece que ele está interessado e tu não o afastaste. Não há nada para afastar. Ele é um colega de trabalho. É só isso. Ficaram no corredor dos cereais, com a tensão densa entre eles. Desculpa, disse Ethan finalmente. Tens razão. Estou a ser estúpido. É que esperei 7 anos para te ter de volta na minha vida. A ideia de te perder outra vez aterroriza-me. A raiva de Maya derreteu-se. Ela aproximou-se e pegou na mão dele. Não me vais perder. Eu escolhi-te a ti, Ethan. Escolhi-nos a nós. Um tipo qualquer do trabalho não vai mudar isso. Mesmo que ele seja bonito e tenha um emprego de escritório estável e provavelmente não chegue a casa coberto de serrim, Maya riu, apesar de si mesma. Eu gosto do serrim. É muito másculo. Ethan sorriu. Sim? Sim. Ela apertou a mão dele. Agora podemos, por favor, terminar as compras? A tia Denise deve estar a perguntar-se onde é que estamos. Está bem, mas, para que conste, continuo a não gostar dele. Registrado. Terminaram as compras e voltaram de carro para o apartamento. No carro, Ethan estendeu a mão e pegou na mão de Maya. Desculpa, disse ele novamente, por ter tido ciúmes, por ter duvidado de ti. Está tudo bem, eu percebo. Ainda estamos a aprender a fazer isto. Sim, mas preciso de confiar em ti. E confio em ti. Bom, porque eu não vou a lado nenhum. De volta ao apartamento, a tia Denise tinha os miúdos a ler em voz alta. Eles levantaram os olhos quando Maya e Ethan entraram com os sacos das compras. Está tudo bem? Perguntou Denise, lendo o rosto de Maya. Parece escorada. Sim, apenas encontrei alguém do trabalho. Depois de guardarem as compras, Denise puxou Maya para a cozinha. O que aconteceu? Maya explicou o encontro com Darius. O ciúme, a tensão. Denise ouviu sem interromper. Sabes o que isto significa, certo? Disse Denise quando Maya terminou. O quê? Significa que ele está de corpo e alma. Os homens não ficam com ciúmes, a não ser que se importem mesmo. Ele estava a ser ridículo, porém. Talvez. Mas também estava a ser humano. Dá-lhe um desconto, Maya. Ele também se está a ajustar. Maya assentiu. Tens razão, é que isto é tudo tão novo. Às vezes esqueço-me que ainda estamos a descobrir-nos um ao outro. Isso é normal, vocês os dois têm história, mas também estão basicamente a começar de novo. Vai haver solavancos. Quando é que ficaste tão sábia? Denise riu. Sempre fui sábia. Tu é que nem sempre ouves. Naquela noite, depois de Ethan sair e os miúdos estarem na cama, Maya ligou-lhe. Olá, respondeu ele. Está tudo bem? Sim, só queria dizer que percebo. Por que é que tiveste ciúmes hoje? E não estou zangada com isso. Devias estar. Estive a agir de forma insegura. Estavas a agir como alguém que se importa. Há uma diferença. Eu importo-me. Muito. Eu sei. E eu também me importo contigo. Por isso vamos fazer um acordo. Se alguma coisa te incomodar, diz-me. E eu farei o mesmo. Sem jogos. Sem suposições, apenas honestidade. Combinado. Bom, agora vai dormir. Tens trabalho amanhã. Tu também. Boa noite, Maya. Boa noite. Maya desligou, sentindo-se mais tranquila. Tiveram o seu primeiro desentendimento real como casal. E resolveram-no.
Talvez pudessem realmente fazer aquilo. Na sexta-feira à noite, Ethan convidou Maya e os miúdos para jantar novamente. Desta vez, ele tinha preparado uma surpresa. Fechem os olhos, disse ele aos miúdos quando entraram em casa. Nada de espreitar. O que é? Perguntou Liam, mal contendo o entusiasmo. Vão ver. Mantenham-nos fechados. Ethan levou-os para o quintal. Maya seguiu curiosa. Está bem. Abram. Os miúdos ofegaram. No quintal, Ethan tinha montado uma pequena tenda. Lá dentro, havia sacos-cama, almofadas e uma lanterna a pilhas. Vamos acampar, gritou Noah. Acampamento no quintal, esclareceu Ethan. Pensei que seria divertido. Podemos assar marshmallows no braseiro e contar histórias. Isto é espetacular. Liam correu para a tenda e rastejou para dentro. Maya olhou para Ethan com o coração cheio. Fizeste isto tudo? Queria fazer algo especial. Para eles, para nós. É perfeito. Passaram a noite lá fora. Ethan grelhou cachorros quentes. Assaram marshmallows. Os miúdos contaram piadas tolas que fizeram toda a gente rir. À medida que a escuridão caía, apertaram-se todos na tenda. O espaço era apertado, mas ninguém se importava. Conta-nos uma história, pai, disse Noah. A palavra, pai, ainda fazia a respiração de Ethan prender-se, mas ele estava a habituar-se, a aprender a aceitá-la, a ser digno dela. Que tipo de história? Uma assustadora. Não muito assustadora, avisou Maya. Não quero pesadelos. Ethan contou uma história sobre um fantasma amigável que vivia numa biblioteca. Era mais tola do que assustadora. Os miúdos adoraram. Depois, Liam disse, quem me dera que pudéssemos fazer isto todos os fins de semana. Talvez possamos, disse Ethan. Se a vossa mãe concordar. Maya sorriu. Acho que isso soa maravilhoso. Mais tarde, depois de os miúdos adormecerem na tenda, Maya e Ethan sentaram-se junto ao braseiro a apagar-se. A noite estava fresca. Estrelas enchiam o céu. Obrigada por isto, disse Maya. Esta noite toda foi mágica. Quero dar-lhes tudo. Experiências, memórias, tempo. Já lhes estás a dar a coisa mais importante. Tu. Ethan virou-se para encará-la. A luz da fogueira tremeluzia nos seus traços. Preciso de te dizer uma coisa, disse ele. O quê? Amo-te, Maya. Não apenas como a mãe dos meus filhos, não apenas como alguém do meu passado. Amo-te. Tempo presente, agora mesmo, completamente. Maya sentiu lágrimas picarem os olhos. Eu também te amo. Sim, sim. Acho que nunca parei. Mesmo quando estava zangada. Mesmo quando pensei que tinha superado. Uma parte de mim estava sempre à tua espera. Ele beijou-a, longo e profundo. 7 anos de separação derreteram-se. Quando se separaram, Maya apoiou a testa na dele. O que fazemos agora? Sussurrou ela. Construímos uma vida, juntos, nós os 4. Tenho medo. Eu também. Mas tenho mais medo de não tentar. Está bem. Vamos tentar. Tentar a sério. Tentar a sério, ecoou Ethan. Sentaram-se juntos em silêncio confortável, a observar as brasas a brilhar. As semanas seguintes entraram num padrão fácil. Ethan estava no apartamento de Maya quase todos os dias. Agora tinha a sua própria gaveta na cômoda dela. A sua escova de dentes na casa de banho. A sua chávena de café no armário. Os miúdos chamavam-lhe pai sem hesitação. Corriam para ele quando se magoavam. Pediam o seu conselho nos trabalhos de casa. Pediam-lhe para os deitar à noite. Maya observava tudo a desenrolar-se com admiração e gratidão. Numa tarde de sábado, a tia Denise apareceu para a sua visita semanal. Encontrou Maya a dobrar roupa na sala, enquanto Ethan e os miúdos jogavam um jogo de tabuleiro. Posso falar contigo? Perguntou Denise a Maya baixinho. Claro. O que se passa? Entraram na cozinha. A expressão de Denise era séria, mas não desagradável. Preciso de dizer uma coisa, e preciso que me ouças. Está bem? Eu estava enganada em relação a ele, ao Ethan. Pensei que ele te ia magoar outra vez. Pensei que ele ia desiludir aqueles miúdos. Mas eu estava enganada. Maya sentiu as lágrimas virem aos olhos. Tia Denise, deixa-me acabar. Vejo a maneira como ele olha para ti. A maneira como ele é com aqueles miúdos. Ele não é o miúdo que partiu há 7 anos. Ele é um homem. Um bom homem. E lamento não lhe ter dado uma oportunidade justa. Estavas a proteger-me. Eu percebo isso. Estava. Mas tu não precisas de proteção dele. Precisas de parceria e é isso que ele te está a dar. Da sala ouviram Ethan rir de algo que Liam disse. O som era quente.
Feliz. Ele faz-te feliz, observou Denise. Muito feliz. Não te vi assim há anos. Faz, e aterroriza-me às vezes. O quanto preciso dele, o quanto todos nós precisamos dele. É isso que é família, minha querida. Precisar uns dos outros, depender uns dos outros. Quando é que tive tanta sorte? Denise abraçou-a. Não tiveste sorte. Vocês os dois escolheram isto. Todos os dias. Isso não é sorte, isso é amor. Um mês depois do seu primeiro beijo, Ethan pediu a Maya para o encontrar no parque. O mesmo parque onde tinham tido o seu primeiro encontro com os miúdos. Por que estamos aqui? Perguntou Maya enquanto caminhavam pelo caminho. Os miúdos corriam à frente a perseguir-se. Porque foi aqui que tudo começou. Onde nos tornamos uma família. Já somos uma família. Eu sei, mas queria tornar isto oficial, de certa forma. Ethan parou de andar. Os miúdos repararam e voltaram a correr. O que está a acontecer? Perguntou Noah. Quero falar com vocês os três sobre algo importante. Os miúdos olharam para Maya. Ela encolheu os ombros, igualmente confusa. Ethan agachou-se ao nível dos miúdos. Vocês os dois são a melhor coisa que me aconteceu. Ser vosso pai é a maior honra da minha vida. Nós também te amamos, pai, disse Liam. E a vossa mãe? Ethan levantou-se e olhou para Maya. Tu salvaste-me, quando eu nem sabia que precisava de ser salvo. Deste-me um propósito, esperança, uma razão para ser melhor. Ethan, o que estás a fazer? Estou a perguntar se podemos tornar isto oficial. Não casamento. Ainda não. Ainda estamos a ir devagar. Mas quero saber se posso mudar-me para cá. Se posso estar lá todas as manhãs e todas as noites. Se podemos realmente fazer isto. Juntos. O coração de Maya bateu forte. Queres vir morar conosco? Só se tu quiseres. Eu e os miúdos já falamos sobre isso. Falaram? Maya olhou para os filhos. Sim! Liam saltou entusiasmado. Queremos que o pai viva conosco. Por favor, mãe, acrescentou Noah. Maya olhou para Ethan, para a esperança e o medo e o amor nos olhos dele, depois para os seus miúdos, para os seus rostos ansiosos. Sim, disse ela. Sim, muda-te para cá conosco. Ethan levantou-a do chão e girou-a. Os miúdos aplaudiram e saltaram. Quando ele a pousou, estavam ambos a rir e a chorar ao mesmo tempo. Estamos mesmo a fazer isto, disse Maya. Estamos mesmo. Os miúdos pegaram nas mãos de ambos. Liam pegou na mão direita de Maya e na esquerda de Ethan. Noah pegou na mão esquerda de Maya e na direita de Ethan. Anda! Liam puxou. Vamos para os baloiços. Caminharam juntos, ligados. Uma família, não perfeita, mas real. Enquanto caminhavam em direção ao sol que se punha, Maya pensou em tudo o que tinha levado a este momento. A dor, a separação, os anos a criar os miúdos sozinha, mas também a resiliência, o amor que sobreviveu, apesar de tudo. A segunda oportunidade que lhes tinha sido dada. No que estás a pensar? Perguntou Ethan suavemente. Em tudo. Em como chegamos aqui. Na sorte que temos. Não é sorte. É uma bênção. Sim, uma bênção. Chegaram ao parque infantil. Os miúdos correram para os baloiços, chamando por Ethan para os empurrar. Mais alto! Gritou Noah. Cuidado! Gritou Maya, os seus instintos maternos sempre em alerta. Ethan empurrou os baloiços suavemente, certificando-se de que os miúdos estavam seguros. Olhou para Maya e sorriu. Ela sorriu de volta. Esta era a sua família, desarrumada e imperfeita, e absolutamente certa. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para o carro, Liam disse, podemos vir aqui todas as semanas? Em família? Podemos vir aqui sempre que quiserem, prometeu Ethan. Bom, porque este é o nosso sítio agora, onde tudo começou. Onde tudo começou, ecoou Maya. Entraram na carrinha do Ethan. Era maior que o carro de Maya. Os miúdos apertaram os cintos no banco de trás. Ethan conduziu. Maya sentou-se ao lado dele, com a mão na dele. Casa? Perguntou Ethan. Maya apertou-lhe a mão. Casa. Enquanto conduziam pelas ruas da sua pequena cidade, o sol mergulhou abaixo do horizonte. O céu ficou roxo e dourado. Os miúdos tagarelavam no banco de trás sobre a semana que se avizinhava. Maya olhou para o perfil de Ethan, para o homem que tinha voltado à sua vida por acaso e ficado por escolha. O homem que amava os seus filhos tão ferozmente quanto ela. O homem que se tinha tornado seu parceiro em todos os sentidos. Obrigada, disse ela baixinho. Pelo quê?
por não teres desistido, por teres voltado, por estares aqui. Obrigado por me teres deixado, por me teres dado uma segunda oportunidade. Demos uma segunda oportunidade um ao outro. Sim, demos. Pararam no parque de estacionamento do prédio de apartamentos de Maya. Em breve seria o prédio de apartamentos deles. Ethan moraria oficialmente ali, as suas roupas no armário, o seu nome no contrato de arrendamento, a sua vida completamente entrelaçada com a deles. Os miúdos saltaram e correram para o edifício. Maya e Ethan seguiam mais devagar de mãos dadas. "Estás com medo?" perguntou Maya, apavorado. "Eu também. Mas ainda dizes sim?" "Ainda digo sim." Chegaram à porta. Leon e Noah já estavam lá dentro, subindo as escadas. Ethan puxou Maya para junto de si. "Vou passar o resto da minha vida a certificar-me de que nunca te arrependas disto." "Não me vou arrepender, prometo." Ele beijou-a ali na ombreira da porta. Um beijo que sabia a esperança, a lar e a eternidade. Quando se separaram, ouviram os rapazes a chamar lá de cima. "Anda lá! Queremos mostrar ao pai onde é que as coisas dele vão ficar." Riram-se e subiram as escadas juntos. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, a construir um futuro que nunca esperaram, mas que ambos desejavam ardentemente. Um futuro em família, escolhida, amada, completa.